Caros colegas, meu nome é Zumar Duarte, estamos aqui no canal Tudo do Novo CPC para falar mais uma dica sobre esse novo código, sobre essa nova estrutura processual que a gente tem no Brasil. Hoje a gente vai falar de um artigo que já estava lá no CPC de 73 e persiste no novo CPC, mas é muito importante para o código. É o artigo 374 do Código de Processo Civil. Percebam, o artigo 374 do Código de Processo Civil estabelece algumas situações em que não vai ser necessária a produção de prova quanto a determinada assertiva de fato, uma proposição de fato. Lá vai dizer que não depende de prova os fatos notórios, aqueles fatos que sejam afirmados por uma parte e confirmado pelas outras partes, aqueles fatos incontroversos e aqueles fatos sobre os quais existe uma presunção legal de existência ou de veracidade. O artigo 374 é muito importante porque ele estabelece uma regra de economia processual, de celeridade, de relevância na produção probatória. Esses fatos que estão lá capitulados no artigo 374 não dependem de prova, por quê? Porque o legislador já presumiu que sobre eles não paira controvérsia relevante, ou seja, aqueles fatos são, por assim dizer, presumidos pelo ordenamento jurídico como existentes para fins do processo. A gente verificando, por exemplo, no 374, um dos primeiros fatos que não depende de prova são os fatos notórios, ou seja, aqueles fatos que todo mundo tem conhecimento, aqueles fatos que é de comum conhecimento, tanto do autor quanto do réu, quanto do próprio juízo, são compartilhados pela comunidade daquele processo em específico. Esses fatos não dependem de prova porque seria irrelevante sua comprovação, já que são presumidos por todos como existentes. Além disso, aqueles fatos sobre os quais as partes não controvertem. O autor afirmou aquele fato, a parte confessa a existência daquele fato. Não há necessidade de produzir prova sobre isso. Por quê? Porque as duas partes consentem na ocorrência daquele fato. Da mesma forma, o autor afirma um determinado fato. O réu, a gente sabe que ele tem o ônus de impugnar os fatos afirmados pelo autor. Ele não faz impugnação desse fato. Logo, aquele fato fica incontroverso. Por que ele fica incontroverso? Porque foi um fato afirmado sobre o qual a outra parte não nega a existência nem a veracidade, ela não estabelece nenhuma discussão sobre a ocorrência daquele ali. Logo, esse fato também independe de prova no processo civil. E, finalmente, aqueles fatos que são presumidos, seja pelo juiz, seja pelo ordenamento jurídico como existentes ou como ocorridos. Esses fatos, a partir do momento que é provado o fato do qual ele se presume, o fato consequente é considerado então como ocorrido dentro do processo. O artigo 374 exerce uma relevante função no processo, que é desonerar a necessidade de prova para fatos que não são relevantes à produção probatória, porque por todos são considerados como existentes ou verdadeiros dentro daquele processo. Então o artigo 374 exerce uma relevante função no processo civil, no que diminui a necessidade da instrução probatória e faz a instrução probatória se centrar naquilo que importa no processo civil, naquele processo. O que importa naquele processo? A demonstração daqueles fatos que são objeto de controvérsia entre as partes, aqueles fatos em que as partes não aceitam que eles tenham ocorrido ou que eles sejam verazes. E aí o encargo probatório vai recair propriamente sobre esse. Essa é mais uma dica sobre o novo CPC. Até a próxima.